E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa. Agora a gente aqui na nossa tecnologia, no nosso GeoGebra, tá? Que vocês já conhecem bastante das aulas anteriores, de funções reais, né? Enfim. Bom, a gente está vindo para cá para abordar os gráficos, os esboços dos gráficos das funções seno e cosseno que vimos na aula anterior, lá no quadro, inicialmente, ok? E a gente começou a observar e discutiu inicialmente que esses gráficos, esses valores, esse comportamento da função seno e cosseno, ele é obtido através do que? Da observação, da análise, na verdade, do ciclo trigonométrico, ok? Então a nossa aula de hoje, desse momento, perdão, será diretamente para traçar uma parte do gráfico, explicitamente a parte que envolve os arcos da primeira volta, que são arcos positivos, começando do zero e indo no máximo em 2π, beleza? Porque o nosso GeoGebra tem essa restrição de pensar, né, apenas de explicitar, na verdade, aqui dinamicamente, apenas esses arcos da primeira volta, como já vimos nas aulas anteriores, ok? Mas a gente vai atrelar isso a um plano cartesiano comum para o esboço de gráfico de funções. Aqui eu tenho o plano cartesiano, o eixo y, o eixo x. Eu já trago o modelo pronto com a nossa circunferência coincidindo com a origem desse plano cartesiano, centrada na origem desse plano cartesiano. Os valores positivos do eixo x, eu estabeleci eles em radianos. Nós sabemos que os números em radianos são números reais. Por exemplo, π sobre 2 vale 3,14 dividido por 2. Aqui é 1 e pouco. Aqui é 3,14 aproximadamente. Próxima aula eu vou mostrar como colocar esses valores em radianos no eixo x, beleza? Aí eu não vou trabalhar mais com o ciclo, eu já vou fazer o gráfico da função direto. Aqui eu estou trazendo para que a gente observe, tá, que o gráfico ele é advindo da movimentação dos arcos no ciclo trigonométrico, tanto o gráfico do seno quanto o gráfico do cosseno, como das outras funções trigonométricas que vamos ver mais à frente, beleza? Então, recapitulando, eu tenho os arcos no ciclo trigonométrico, a projeção da extremidade desse arco no eixo vertical equivale ao valor do seno, nesse caso aqui é aproximadamente 0,8, se o arco for de 53,56 graus aproximadamente, beleza? E aproximadamente 0,59 para cosseno, que é esse valor aqui, ok? Se meu arco estiver no segundo quadrante, o cosseno passa a ser negativo, menos 0,65 aqui aproximado, nesse caso do arco de 130,2 graus. E seno ainda se mantém positivo. Se eu for para o terceiro quadrante, a gente já fez esses estudos, só estou recapitulando rapidamente. O arco agora é esse todo, o cosseno permanece negativo e o seno ainda é negativo. Indo para o quarto quadrante, o seno fica negativo, que a projeção ela corre aqui abaixo do zero, e o cosseno volta a ser positivo. Beleza, termina a primeira volta. Bom, mas eu quero verificar o comportamento gráfico, né, que seria um gráfico para a função seno e a função cosseno. A gente viu na aula anterior, lá no quadro, que a função seno nada mais é do que uma função, vou até escrevê-la aqui novamente, tá? Texto, f de x igual a seno de x, vou colocar no formato LaTeX, pronto, mais bonitinho. Vou aumentar isso daqui, texto grande, para que a gente veja bonitinho o negrito. Beleza. Eu tenho a função f de x igual a g de x, ou f de x igual a seno de x, perdão, e eu terei a função g de x igual a cosseno de x. Também vou aumentar para que a gente enxergue bonitinho aqui na nossa aula. Pronto. Mantenho elas aqui, as leis das funções seno e cosseno. Ok, a gente viu na aula anterior que o domínio é real, porque eu posso estar dando várias voltas. Aqui eu só vou estar abordando a primeira volta, eu repito isso, tanto para o seno quanto para o cosseno, para pensar no comportamento gráfico. Mas eu posso dar várias voltas, tanto no sentido anti-horário, eu vou estar lendo os arcos positivos, quanto no sentido horário, eu vou estar lendo os arcos negativos. Aqui no GeoGebra, eu só tenho a possibilidade dos arcos positivos, beleza?
Enfim, então o meu gráfico que eu vou desenhar só é um gráfico acima do zero, ou melhor, à direita do zero, no eixo X. Os valores dos arcos serão valores positivos de arcos. Ilimitados, até no máximo 2π, por isso que eu estou deixando o meu eixo X só visível até aqui, beleza? A gente viu que a imagem da função seno ela é limitada entre 1 e menos 1, porque por mais que eu considere um arco menor ou maior, o seno no máximo é 1, isso ocorre quando o ângulo é de 90 graus e outros ângulos que caiam aí. Deixa eu voltar para cá para poder continuar caminhando. O seno em 180 graus, aqui está aproximado, o seno se torna nulo e o cosseno se torna menos 1, que é o valor mínimo para o cosseno. Em 270 graus, o seno é o mínimo, é menos 1, e o cosseno se torna nulo. Em 2π, que é 0 grau também, o cosseno é 1, é máximo, e o seno é 0, que é a projeção aqui no eixo, fica na origem, beleza? São os valores principais. π sobre 2, que é 90 graus, π, que é 180, 3π sobre 2, 270 graus, e 2π, 360, pensando na primeira volta. Beleza. Vou considerar um ponto aqui fixo K, e esse ponto K ele vai ter um comportamento, ele tem um rastro à medida que eu movimento meu arco. Como assim? Aqui eu tenho meu arco. Deixa eu esconder esse ponto K de novo. Pronto, para poder movimentar meu arco. Deixar o ponto K aqui. Pronto, o ponto K já está aqui. Então, quando meu arco está em 0, o cosseno é 0. Ó. Esse ponto ele cresce, ele avança a partir das imagens do seno. Então, o meu arco, eu tenho uma representação aqui no eixo X. Então, meu arco é 0, o seno de 0 é 0. Então, o ponto está nesse lugar. Quando eu vou aumentando meu arco, significa que eu estou pegando valores maiores do que 0, o seno está crescendo, mas ainda é muito pequenininho, é 0, alguma coisa. Então, eu vou aumentando mais ainda, o seno está crescendo. Olha, ele está acompanhando o seno. Quando eu aumento meu arco, repare que ele está sempre acompanhando a movimentação com o seno. Então, mudando o arco, aqui é o meu arco esticado, por assim dizer. Como se eu estivesse pegando esse comprimento e esticando aqui no eixo X. Eu vou estar considerando a imagem. Toda vez que eu tenho um arco, ele tem um valor de seno que eu projeto no eixo Y. Então, ó, quando chegar em 90 graus, é porque aqui eu preciso pintar bem bonitinho para poder riscar Depois eu passo de novo. Enfim. Quando eu chego em 90 graus aqui, ele riscou melhor. Pronto. Quando eu chegar em 90 graus, que é π sobre 2, a minha imagem do seno é quanto? Exatamente 1. Aí quando eu avanço para o segundo quadrante, deixa eu voltar para cá de novo. Pronto, para avançar melhor. Quando eu avanço para o segundo quadrante, meus arcos estão aumentando, são maiores do que π sobre 2, e o valor do seno está ao mesmo tempo que diminuindo, mas ainda positivo. Ó. Isso aqui está acompanhando, ó. Esse pontinho está acompanhando o seno aumentando e diminuindo, conforme eu avanço o arco. Esses arcos, eles na hora do esboço da função, eles serão marcados no eixo X, que são os valores colocados aqui no seno, e as imagens são os valores do seno desses arcos, que são projetados no eixo Y. Então, com isso, o meu máximo de imagem é 1, pensando nessa função básica, e a gente vai ver o mínimo aqui, né? Ó, quando chega em π, o que é que acontece com o seno? Imagem é 0. O ponto é π. Aqui tá, não parou exatamente em cima, mas aqui eu vejo o ponto. 3,15 e menos 0,01. Significa que está um pouco mais abaixo, porque tá um pouquinho maior do que 180 graus aqui. Ó, tá 180,37 graus. Enfim. Bom. Avancei. Agora o meu seno está negativo, ó. As imagens agora da função são negativas e o arco está aumentando. Quando chegar a 3π sobre 2, a menor imagem acontece, que é a imagem menos 1. Eu avanço
Deixa eu voltar para cá para pintar mais bonitinho. Eu avanço, quando chegar em 2π, eu tenho de novo imagem 0. Vamos observar uma outra coisa também. Se eu pensasse em uma outra volta, se eu continuasse nessa brincadeira, o meu desenho ia continuar nesse mesmo comportamento. Repare que aqui ele vai estar lendo de novo do zero, porque o ciclo trigonométrico no meu GeoGebra ele tem essa limitação, tá? Eu só consigo ler a primeira volta. Então, significa o seguinte, que eu mudei, eu desenhei todas as imagens diferentes possíveis para o meu seno, para a minha função seno. Quando chegar aqui, eu começo a repetir imagens. Ó, nesse momento, no 2π, já é igual à imagem do zero. Um valor que eu pegar aqui já vai ter imagem igual a essa desse ponto aqui. Tudo bem? Se eu pegar mais à frente, eu vou ter uma imagem igual a essa. Já falo sobre isso. Isso vai representar algo que eu chamarei de período, tá? O período da função seno, o momento que ela começa, até 2π eu não tenho nenhuma repetição de imagem, tá? Nenhuma repetição assim de comportamento, por assim dizer. De imagem sim, porque eu tenho valores aqui e aqui que tem a mesma imagem, assim como aqui e aqui também, tá? Mas de comportamento. Nesse caso, a minha função cresce, aí depois ela decresce positivamente, decresce negativamente e cresce negativamente. Quando chegar aqui, ela vai fazer tudo de novo na próxima volta. Ela vai crescer positivamente, decrescer positivamente e aí vai. Isso eu vou chamar de período. Nesse período, nesse momento, eu tenho o comportamento total da minha função seno. Beleza? Lá na próxima aula, a gente vai discutir melhor isso, tá? Enfim, então isso aqui que eu fiz foi o comportamento para a função seno. Vou desfazer e agora vou considerar, vou até aumentar um pouquinho mais, vou esquecer esse ponto e vou considerar esse outro ponto, para já pensar agora no comportamento do cosseno. Repara o seguinte, o seno eu estava vendo direto, porque o seno já está associado com o eixo vertical. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse valor aqui, tá, é a imagem do cosseno. Então, se meu arco estiver aqui, eu tenho um cosseno de quanto? 0,86. Então, significa que aqui, ó, a projeção desse ponto aqui é de 0,86. Porque no plano cartesiano, na hora de desenhar o gráfico, o domínio é marcado no eixo X, a imagem é marcada no eixo Y, tá? Mas aqui no ciclo trigonométrico, o eixo horizontal representa os valores, as marcações para os valores do cosseno e o eixo vertical do seno. Mas enfim, vamos aumentando aqui os arcos e vendo a movimentação. Olha só, quando eu tiver no arco de 0 grau, o cosseno é 1. Então, em 0 grau, a imagem do cosseno é 1. Quando eu aumento o arco, o cosseno, ó, diminui. Diminui positivamente, ó. Toda vez que eu aumento o arco. Quando chegar em 90 graus, deixa eu desenhar mais bonitinho aqui. Deixa eu passar para aqui que ele vai desenhar melhor. Pronto, fica assim que ele desenha melhor. Pronto. Quando eu chegar em 90 graus, o meu arco tem imagem de cosseno 0. Quando eu chego em π sobre 2, jogando π sobre 2 aqui, a imagem do cosseno quem é? 0, tá? Continuo avançando. Deixa eu puxar para cá, pronto. Quando eu avanço mais os arcos, o cosseno ainda continua diminuindo, porém negativamente. Quando chegar em π, a imagem do cosseno quem é? Menos 1. O cosseno vale menos 1. Tá aqui, tá? Quando eu chegar em 3π sobre 2, o meu cosseno... Ixi, eu desfiz. Mas eu vou refazer. Pronto. É porque eu movi a tela.
Quando eu chegar em 3π sobre 2, o meu cosseno vale o quê? 0. Avançando, deixa eu puxar mais para cá e vou desfazer de novo, que eu quero ver o 2π. E aí eu vou refazer. Pronto. Quando eu chegar em 2π, o meu cosseno volta a ser 1. No caso da função cosseno, também eu tenho um período igual a 2π. Porque, ó, nesse momento, eu decresço positivamente, decresço negativamente, cresço negativamente, cresço positivamente. Aí eu começo o processo tudo de novo. Decresço positivamente, decresço, e vou repetindo sempre esse comportamento para todas as outras voltas. Beleza? Se eu fizer o movimento das duas ao mesmo tempo, ou seja, traçar o gráfico das duas, olha o que vai acontecer. Estou traçando o gráfico das duas funções. O em vermelho é a função seno. O gráfico não, um pedaço do gráfico, né? Que eu só estou pensando nos arcos positivos que estão na primeira volta, de 0 até 2π. Próxima aula a gente vai ver o gráfico por completo. Então aqui eu tenho esse comportamento para o seno e para o cosseno, na primeira volta, tá? Deixar bonitinho para pintar aqui, beleza, ó. A gente consegue ver bonitinho, ó. Em 0, o seno é 0 e o cosseno é 1. Nesse momento aqui é exatamente quando o arco chega, ó, o pontinho quando eles coincidem. É exatamente quando o arco chega, ó, a 45 graus. Tá quase isso aqui, ó. Tá 44,96. É porque eu não parei perfeitamente, não. Mas se eu parar em 45, 96, ó, tá bem quase perfeito. Porque o cosseno de 45 vale o quê? Raiz de 2. O seno de 45 também. Significa que esses valores aqui são iguais. Então, ó, tem a mesma imagem. Para π sobre 4 aqui, eu tenho imagem de raiz de 2 sobre 2, tanto para o seno quanto para o cosseno. Projetada no eixo y. Tá? Então, ó, quando eu tiver em π sobre 2, o cosseno é 0 e o seno é 1. Bem bonitinho. Quando eu tiver em π, o seno agora passa a ser 0 e o cosseno é menos 1. E aí vai. Beleza? Então, eu vou ficar por aqui, tá? Próxima aula a gente vai ver a função, vai relembrar o domínio, né, que é real. Aqui a gente só está vendo um pedaço do domínio, tá? A imagem a gente já consegue perceber que sempre nesse formato básico da função seno e cosseno ficará entre menos 1 e 1, no intervalo fechado de menos 1 a 1. No mínimo é menos 1, no máximo é 1. Beleza? E ela tem um período. A gente vai entender melhor ainda essa ideia de período na próxima aula. Valeu! Curte, compartilha, se não se inscreveu, se inscreve e até a próxima aula.